11 horas mais 38 minutos, manhã de terça-feira, estamos ao vivo aqui na sua Rádio Educadora 90 FM para todo o Alto Vale, Médio Vale e Planalto Serrano, são mais de 23 municípios, né? Acompanhando a nossa Educadora 90 FM e ao vivo também agora pela fanpage da Rádio Educadora, são mais de 154 mil seguidores que nos acompanham diariamente com as principais notícias de toda a nossa região. Como já anunciado aqui nessa manhã, hoje recebendo aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Educadora, o pessoal da Polícia Militar aqui do município de Taió, o Tenente Luiz André Vassen, comandante da terceira companhia, 13º Batalhão de Polícia Militar, e também Cabo Bilk, ela que falará um pouquinho mais assuntos relacionados também a uma Rede Catarina, um projeto muito bacana aqui na nossa região. Quero agradecer e cumprimentar primeiramente aqui a presença do Tenente Luiz André. Bom dia, seja bem-vindo aqui nos estúdios da Educadora. Bom dia, Aristeu, bom dia, audiência da Rádio Educadora. É sempre uma alegria, um prazer a gente poder estar aqui falando de segurança pública. Que bacana, sinta-se em casa. Quero agradecer também aqui a presença da Cabo Bilk, nossa parceira. Bilk, bom dia, seja bem-vinda aqui nos estúdios da Rádio Educadora. Bom dia, Aristeu, bom dia aos ouvintes e obrigada pelo espaço cedido à Polícia Militar. Que bacana, seja bem-vinda. Tenente, vamos iniciar nosso bate-papo então falando um pouquinho mais sobre Rede Catarina. Estamos no mês de março, né? O último dia de hoje, mês de março, o mês das mulheres e mais uma vez a Polícia Militar junto aí, falando um pouquinho da Rede Catarina. Pergunto para o senhor o que é esse Rede Catarina, qual que é o objetivo da Rede Catarina? Bom, a Rede Catarina é um carro-chefe da Polícia Militar, né? Cada vez mais abrangendo cada vez mais pessoas, né? Então é um programa, ele é preventivo também, é um programa de apoio às mulheres vítimas de violência, né? A Cabo Bilk, entre outras funções, ela atua na Rede Catarina com todas as policiais militares aqui da terceira CIA, né? Além do trabalho ordinário delas, operacional, elas também atendem nesse programa. Ele visa então proteger, né? Um braço a mais de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Bacana. Tenente, hoje ainda, vamos falar da nossa região de Taió aqui, né? Da terceira companhia. Hoje, existe ainda muita ocorrência quando se fala aí em violência contra a mulher, porque a gente sabe que isso aí é algo que o Brasil todo fica batendo sobre isso, que não pode existir, mas existe muitas ocorrências relacionadas ainda a essa quando se fala em violência contra a mulher? Infelizmente sim, Aristeu, infelizmente sim. A gente tem um problema também já divulgado a nível nacional há vários anos, né? E a gente vê um número grande ainda de ocorrências desse tipo. Por mais que a legislação ela busque coibir, né? Busque aumentar as penas, aumentar a proteção da mulher, é uma ocorrência que na nossa região também é bastante relevante. A gente vinha conversando até com as meninas, a gente não pode precisar se houve um aumento do número de ocorrências de Maria da Penha, de violência doméstica, né? Que a gente vê talvez seja apenas com a divulgação desses programas, a divulgação das medidas que podem ser adotadas, a gente pode dizer que teve um aumento dos registros, talvez não seja um aumento das vítimas, mas as mulheres estão se sentindo cada vez mais dispostas, mais encorajadas a denunciar, a buscar algum tipo de proteção, né? Tenente, hoje a gente poderia se dizer talvez então que o medo ainda ele acaba sendo um empecilho aí, que ele tem um medo de denunciar, porque meu marido daí daqui a pouco ele vai voltar mais agressivo ainda. O senhor acredita que o medo ainda da mulher ainda existe nos dias de hoje? Existe, Aristeu. A Cabo Bilk vai saber falar melhor, que ela trabalha diretamente com as mulheres vítimas, né? Ela vai ter essa expertise maior, mas a gente percebe que muitas mulheres ainda têm um certo medo de denunciar ou de procurar os seus direitos. Que bacana. Cabo Bilk, vamos falar então um pouco mais desse medo, assim, falando, né? Que a gente percebe, como o tenente bem falou, né? A mulher, muitas vezes, a gente fala da agressão. Porque a mulher está sofrendo agressão. Não é somente agressão física. Às vezes aquele detalhe do marido ali ficar com aquela gritando e falando. A agressão, ela caracteriza a agressão sendo. Não houve o tapa, o soco. A agressão verbal, ela também é crime? Sim, Aristeu. Dentro da violência doméstica e familiar, nós temos vários tipos de crime, né? Vários tipos de violência, né? Tem a violência psicológica, a violência física, né? Que é a agressão, o tapa. Tem a violência patrimonial, né? Então, o medo, ele é um tipo de violência e ele é o mais comum, né?
Porque ele tá ali ameaçando, torturando de alguma forma aquela mulher, né? Ele acha ali a fragilidade dela e ele fica ali investindo naquilo para cometer o crime dele, né? Para permanecer a vítima ali ao redor dele, né? Então, o medo, sim, a gente, no atendimento das ocorrências, é algo que é muito visível, né? Muitas das vezes a gente tem que ter essa conversa com a feminina, né, com a vítima da violência, né? A gente sempre conversa em separado, mas às vezes a gente consegue perceber ali que ela tá, além de toda aquele ciclo de violência que ela vive, ela não está se encorajando a denunciar, a fazer o registro do boletim de ocorrência pelo medo. Então a gente chama ela em separado e tem uma conversa ali, vai explicando para ela, né? Que ela é uma vítima, que ela precisa de ajuda, tenta ser o suporte dela naquele momento ali do atendimento da ocorrência e explicar para ela o que é a Rede Catarina, que ela vai ter um suporte pós o registro da ocorrência, que ela vai ter ali mecanismos, né, que vão poder auxiliar ela, né, que ela não vai estar sozinha, que ela vai ter que ela vai estar acolhida, né, não só pela polícia militar e que tem outros mecanismos ali de ajuda para a vítima de violência doméstica, né? Mas o medo, sim, ele está presente e é o que mais dificulta a mulher a fazer o registro do boletim de ocorrência, né? Pelo medo das ameaças que sofrem, pelo medo como vai ser minha vida após o registro dessa ocorrência, né? Porque o registrar a ocorrência é uma situação, mas o que vai acontecer comigo após o registro? Ele vai voltar para casa, né? Então tem toda essa circunstância ali ao redor do medo, né? Que bacana. Cabil, que estão falando, a pessoa denunciou, ela, claro, é tudo um trâmite, um processo ali, aí talvez encaixa-se o tal do botão do pânico, né? Eu te pergunto, quem que tem acesso a esse botão do pânico? A gente sabe que é uma ferramenta muito importante hoje para a segurança da mulher também, né? Quem que tem acesso? Qualquer um vai ter acesso ali eu posso instalar no meu celular já o botão do pânico ou talvez é só para casos isolados que tenha conhecimento de vocês? Então, para a gente chegar no botão do pânico, o Teteu tem vários passos antes, né? Então, primeiro, precisa fazer o registro da violência doméstica e familiar. Após fazer o registro da violência doméstica, a mulher tem que fazer o pedido da medida protetiva de urgência, que vai ser despachado pelo juiz. Após o registro do pedido da medida protetiva e do despacho, ela tem o direito, né? Tem o direito de ser acompanhada pela Rede Catarina. Então ela baixa o botão, o aplicativo do PMSC Cidadão, e dentro do PMSC Cidadão vai ter direito ao botão do pânico. Apenas as mulheres com medida protetiva é que tem direito ao botão do pânico. Então o botão do pânico é uma ferramenta ótima para violência doméstica e familiar, porque ele é um botão silencioso. Então tá dentro das circunstâncias que caracterizam o descumprimento de uma medida protetiva. Ela não vai fazer uma ligação para o 190, ela só abre o aplicativo, ela aperta naquele botão, ele é silencioso e gera uma ocorrência automática que cai no nosso sistema ali e imediatamente o operador do Copom despacha uma viatura para a localização daquela mulher, né? Que ele trabalha com a localização do celular dela, né? E automaticamente ela já estaria, entre aspas, tipo, cadastrada lá no sistema de vocês, com localização, endereço. A pessoa, então, ela vem fazer o registro, né? Ela vem fazer a instalação, tem que procurar a Polícia Militar para fazer esse cadastro, né? Para a gente habilitar ela, saber como é que funciona. Então as meninas fazem esse trabalho. Não é só baixar o aplicativo ali, tem que ir no quartel, procurar o quartel para ser habilitado o botão do pânico para ela, né? Mediante a apresentação das medidas protetivas. Que bacana. Esse botão do pânico, mas o PM Cidadão ele já é aberto a todos, né, Tenente? Sim, qualquer pessoa pode instalar, né? Deve instalar o PMSC Cidadão. Ali tem alguns recursos, entre eles o acionamento a geração de uma ocorrência, né? É importante também falar que o principal é o 190, né? Nosso 190 é o nosso carro-chefe, até porque se for uma coisa urgente, o operador do Copom, durante o atendimento, ele já vai despachando a guarnição, já vai tirando mais informações, mas uma ferramenta importante é o PMS Cidadão, que a pessoa pode fazer o registro da ocorrência por ali, né? A solicitação da ocorrência por ali, que vai cair no nosso 190 da mesma forma.
Que bacana. Tenente, a gente fala, né, da Rede Catarina, aí o mês de março, o mês das mulheres, né? E houve também uma campanha muito bacana aí, foi o ônibus Lilás que esteve aqui em Itaió. A gente percebeu aí a presença da Polícia Militar, também as mulheres da Polícia Militar lá presente também. Como é que o senhor avalia a administração municipal, tipo assim, buscando, junto com a Assistência Social, buscando aí essa parceria, mostrando a importância desse trabalho? Como é que o senhor avalia esse trabalho hoje, tipo assim, ter as forças se unirem? É muito importante, Teteu, muito importante, porque às vezes as mulheres, elas sentem, como a Cabo Bill que muito bem falou, elas sentem um pouco de vergonha, um pouco de medo de procurar a Polícia Militar ou de se expor, né? Então é uma ferramenta a mais, essa parceria com a Assistência Social, a Administração Pública Municipal e a Polícia Militar, né? É um espaço a mais que as meninas tiveram, a Cabo Bill que vai poder falar melhor, que ela participou, né? É um evento que ele corre o estado todo, né? A gente teve então essa grata satisfação de poder trazer ele em março aqui na nossa cidade, mas é uma ferramenta a mais nessa divulgação, na prevenção, no esclarecimento, né, para as mulheres, e também a apresentação do nosso programa Rede Catarina para a população. Que bacana. Cabo Bill, que como bem o tenente falou, é um momento, né, que foi um momento voltado para as mulheres. A gente sabe que hoje a Polícia Militar tem esse trabalho aí diário, né, buscando aí a segurança do homem, da mulher, da criança, enfim. Só que foi um mês voltado e a gente percebeu essa presença de vocês lá. Como é que tu avaliou aí esse período desse ônibus Lilás? A gente sabe que foi um curto período, mas de muita importância. Como é que tu avaliou a presença desse ônibus aí? Atingiu o objetivo em poder conversar com o pessoal se fez presente também? Então, Teteu, eu acho que foi algo muito positivo, né? Principalmente para o nosso público, né? E para a nossa Polícia Militar também, né? Porque a grande sacada ali, né, nesse ônibus, cada lugar que a gente trabalhei ano passado em Pouso Redondo, foi um público-alvo bem bacana. E esse ano aqui em Itaió também foi um público-alvo bem bacana, porque a gente teve de várias idades, mas o público-alvo ali foi os pré-adolescentes, né? 13, 14, 15 anos era o nosso público ali. Também tivemos um público da terceira idade, né? Então foi importante, a grande sacada ali foi o público-alvo. Trabalhamos essa faixa etária, né? Foi assistente social quem escolheu. Então trabalhamos essa faixa etária e ali estavam meninas e meninos, né? Trabalhamos a conscientização, levamos para eles a informação do que é violência doméstica, porque hoje ainda a gente conversa com pessoas 30, 40, 50 anos que passaram anos em um casamento, né? E não sabiam que viviam uma situação de violência, né? Exatamente, então, acostumou com a violência. Isso, não sabiam que o que o companheiro fazia era violência. Então, a gente levou essa informação para esses adolescentes, tanto menina quanto menino, o que é violência, né? O que caracteriza uma violência ali. Então, também tentamos conversar com eles para eles terem a empatia, né? Em observar os seus colegas, né? Tanto meninas quanto meninos, né? Observar as meninas, né? Porque assim, às vezes tá ali convivendo com uma pessoa que é vítima de violência doméstica e acha que não pode fazer nada, né? Mas então observar se tá triste, né? O que vem acontecendo, vem mudando o comportamento, observar as meninas, porque podem ser amigas, podem ser irmãs, né? A gente teve essa conversa com os meninos, assim, falou diretamente, meninos, isso aqui é pra vocês. Vamos observar as meninas, né? Pode ser irmã, amiga, mãe, né? Então, isso é crime. E os amigos também, os colegas, né? Como que ele tá tratando a namorada dele, né? A gente usou o termo namoradinha, né? Sim. Como ele tá tratando a namoradinha dele? Às vezes dá um toque pra ele, olha, esse comportamento aí eu acho que não é legal. Dá um toque, né? Ter essa conversa. Então, levamos essa informação para eles ali, que eu acho que, porque a nossa próxima geração, né, de adultos aí que podem estar envolvidos nesse tipo de atendimento de ocorrência, né? Então, a gente falou para eles, vocês são a nossa próxima geração, né, de talvez estar envolvidos nesse tipo de ocorrência, que com essa informação de hoje vocês estão se prevenindo, né? Então, ter esse olhar para os amigos, para as amigas, para a família, então vai ser algo muito positivo para eles, né? Eu acho que
esse público-alvo, assim, da pré-adolescência foi algo muito positivo. Tanto para eles quanto para nós, né, policiais. Bacana. Ô Cabil, que até o tenente falou um pouquinho sobre o medo, essa questão que existe muito medo ainda. E eu lhe pergunto, né, se existe uma pessoa que vê ali a vizinha talvez sofrendo esse tanto agressão, abuso, só que essa vizinha, por exemplo, ela tem medo de denunciar porque o marido pode ser brabo, ela tem medo de uma represália posterior. Existe a possibilidade, tipo assim, de alguém denunciar pelo um parente, minha parente lá tá sofrendo, eu vou denunciar ela. Isso caracteriza também se você chega lá e vê a pessoa com marcas, por exemplo, só que ela não quer representar, eu não quero denunciar o meu marido. Isso é crime? Vocês conseguem agir ou não? Então, Aristeu, quando a gente chega numa ocorrência, a gente tem que analisar, né? Então, a maioria das situações de ocorrência de violência doméstica, elas são denunciadas pelos vizinhos. Olha só. Então, quando a gente chega numa ocorrência, a gente vai verificar certos fatos, né? Vai pegar a gente sempre está em 2 ou mais policiais, vai chamar em separado o casal para conversar, né? Olha só. Vai conversar com, normalmente o agressor é um masculino, né? Mas vai conversar com o autor e a policial feminina, se houver na guarnição, vai conversar com a mulher. E ali naquela conversa a gente vai observar se a mulher está amedrontada, né? Vai tentando buscar outros fatos, só não aquela circunstância ali do momento a qual a vizinha denunciou. Então a gente vai tendo essa conversa com a mulher e observando se os fatos estão fechando, se ela está amedrontada ou não, né? Então, mas se houver marcas físicas no corpo dela, aí a gente consegue fazer o procedimento, né? Tem que se fazer o flagrante da situação. Às vezes tem só a situação do medo, tem ali um dano dentro da residência, porque a gente vai observar como está a residência. Tem um dano na residência e tem a mulher ali amedrontada. Ali tem a possibilidade de a gente conduzir também, fazer o flagrante da violência doméstica e familiar, né? Com essa conversa ali em separado com a mulher, observando assim todos os fatos passados e as circunstâncias que a gente encontra no local, a gente consegue sim fazer o flagrante da violência. Bacana. Tenente, a gente foi agora, a Bilk explicando um pouquinho mais de como isso acontece. Eu pergunto pro senhor, como o senhor avalia? A gente sabe que os alcoólatras anônimos, eles têm o lema que é o evite o primeiro gole, né? Nessa questão, a agressão também seria o ideal, tipo assim, o casal, o namorado ali, ele começou, né, com agressão verbal, o ideal já é naquele momento, tá errado, vamos parar com isso aí, porque muitas pessoas acabam se acostumando com a Bilk falou, muitas vezes ele tem um casal que tá anos sofrendo e ela não se tocou que ela sofre essa agressão moral, agressão diária, né? E seria o ideal a pessoa, como a Bilk falou, já desde jovem, saber o que é correto, saber o que é certo, uma agressão, que não somente um tapa é agressão, né? Isso é muito importante, né? O que eu considero mais importante é essa prevenção, esse trabalho de divulgação que tanto a Polícia Militar quanto os outros órgãos, né? Como a Cabo Bilk muito bem falou, essa conscientização. Porque muitas vezes as pessoas, como você falou, também estão cometendo algum tipo de violência e não sabem, né? Então, não é a questão de não chegar no primeiro tapa, no primeiro gole, né? É saber, muitas vezes, né? Muitas vezes a companheira não sabe que tá sofrendo. Então, esse trabalho de divulgação, como a gente falou no começo, talvez o número de registros que a gente tem hoje, o número de casos de violência doméstica registrados seja elevado, até não porque aumentou, mas sim porque as mulheres começaram a entender mais o que pode ser a violência, que elas estão sofrendo algum tipo de violência, que antes, por não ter essa divulgação, não ter esse trabalho, elas não entendiam assim, né? Achavam que era normal. Então, acho que a divulgação, esse trabalho que a mídia faz, né? Que a imprensa faz, esse espaço que a educadora abre para a gente poder falar, explanar sobre a Rede Catarina, sobre as medidas protetivas de urgência, sobre violência doméstica, eu acho que é o primeiro passo e o mais importante.
Bacana. Tenente, a gente sabe que a gente sofre a modernidade diariamente. É o iPhone do 14 pro 15, pro 17, a gente vai sempre inovando. Automaticamente a polícia militar também se inova, né? A gente sabe que o básico, quando sofre um acidente, precisa uma ocorrência, é tu ligar pro sinamento, tu quer que a viatura venha até você. Só que hoje a polícia, ela passa por essa modernização. Hoje tá aí até o aplicativo da polícia militar. A população teria que entender também que hoje ela tem que buscar isso aí, né? Até mesmo quando a gente falávamos antes em off aqui, um acidente de trânsito, hoje o botão do pânico, hoje solicitar até pelo aplicativo, que basicamente hoje um aplicativo é quase com uma ligação para a polícia militar também. Então, o senhor avalia, o senhor acha que a população tem que também buscar um pouco esse conhecimento da polícia? A polícia militar, ela evolui com a sociedade, né? Então a gente está o tempo todo tentando atender da melhor forma possível. Como você bem falou, às vezes um acidente de trânsito, uma ocorrência, um fato que já aconteceu, que já não está mais em flagrante, um golpe, alguma coisa assim. A pessoa muitas vezes acha que é só através do 190 ou que é só através da presença de uma guarnição da Polícia Militar, mas a gente tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, as Forças de Segurança, elas têm vários meios, né? Tem boletim online, a Polícia Civil, a gente tem, como eu falei, o aplicativo do PMSC Cidadão. Então são várias, é um leque de oportunidades, né, que a gente tenta até para otimizar o trabalho policial militar, né? A gente sabe que falo toda vez, né? Eu gostaria de ter uma viatura na frente da minha casa, né? Acho que todo mundo gostaria de ter uma viatura só na sua rua, né? E não é possível, né? Cada vez menos é possível, a gente, né? A população vai aumentando. Então essas novas ferramentas, elas estão aí para ajudar tanto a população como a polícia militar a se inovar e prestar um serviço melhor para a comunidade. Tenente, a gente percebe, né, não é de agora, já é de anos, a gente sempre fala que a polícia militar, ela sofre com contingente, sempre o contingente baixo, sempre poucos policiais, mas não é porque o tenente Luiz André quer, porque isso a gente sabe que vem de, quando forma policial, é o estado que comanda essa distribuição de policiais, né? Só que o que me chama a atenção também, que é mesmo com essa falta de policiais, assim falando, né, a polícia militar, vocês aí buscam estar realizando essas operações, que é o quê? O PROERD, esse até mesmo aqui o Rede Catarina, eu presenciei lá 3 policiais femininas lá, muitas até de folga, mas estão trabalhando. O PROERD faz esse trabalho também, acho que a Bill que também participa do PROERD. Quer dizer o quê? A polícia militar, ela não tem, eu tô com um pouco contingente, não vou fazer. Vocês mesmo com um pouco contingente ainda conseguem otimizar para esses assuntos importantes para a sociedade e para cuidar também da segurança pública, né? A polícia militar, a gente é uma polícia de preservação da ordem pública, né? Ela não é polícia somente de segurança pública. Então a ordem pública, ela envolve vários fatores: segurança, salubridade, tranquilidade. Então a polícia militar, ela busca aumentar o seu leque de atividades, né, para poder alcançar esse objetivo, que é a preservação da ordem pública. Então a gente tem esses programas preventivos, programas também repressivos, que buscam essa proximidade, e a polícia militar, ela tenta se reinventar todo dia para dar conta da demanda, né? Então nós temos nossos policiais abnegados, né? Eu quero fazer um adendo aqui, hoje é dia 31 de março, o mês da mulher. A gente tem que parabenizar as policiais militares, principalmente aqui da 3ª companhia, né, dos 9 municípios, que elas se dedicam, não só, como você falou, a Cabo Bill, que atua na Rede Catarina, atua no PROERD, elas, nos seus momentos de folga, além do serviço operacional diário delas, né? Então, nas suas folgas, elas estão atendendo a Rede Catarina, elas estão preocupadas com as vítimas, né? De vez em quando a gente vê as meninas peticionando no judiciário, procurando assistência social para resolver esses problemas, né? Então, elas fazem muito além do dia a dia, né? Que já o dia a dia já não é fácil, né? A polícia militar já é uma função difícil, mas elas buscam, na sua folga, buscam se aprimorar, né? Elas buscam conhecimento e fazer um atendimento além daquilo que seria o protocolar, né? Então esse é o espírito que a gente precisa dos policiais militares, né? Da forma toda. Então aproveito o espaço para parabenizar os policiais militares, não só aqui da 3ª CID, de todo o estado de Santa Catarina, que sempre muitas vezes abrem mão do seu dia a dia, com o seu convívio com a sua família,
para fazer esse algo a mais nos programas preventivos. Que bacana. Tenente, como é que o senhor avalia, né, hoje a presença da mulher também, então assim, falando diretamente na polícia, porque a gente sabe que há muitos anos a maioria dos policiais era homens, né, e hoje a gente percebe que as policiais mulheres, elas trabalham de igual para igual, né, tanto chega numa ocorrência, claro, às vezes na força física talvez não, mas na questão tipo de conhecimento, de chegar junto, de atender a ocorrência, hoje a mulher é muito presente. Como é que o senhor avalia hoje aí a presença, mesmo sabendo que quando abre esses concursos aí, pequeno o número de mulheres, ou tu analisa que está na média? A gente tem um número cada vez maior de mulheres. Que bacana. Né? A gente já tem, a legislação já permite essa equidade, né? Um avanço na legislação. Então a gente vê, e para nossa alegria, é um número cada vez maior de mulheres, até por essa experiência que elas têm, né? Esse cuidado, a gente percebe, né? É diferenciado, né? E a Polícia Militar, ela precisa, né? Como a gente tá falando nessa manhã, programas como a Rede Catarina, o atendimento de um policial militar masculino, que muitas vezes é obrigado a ter, né? Não é tão efetivo, né? As mulheres talvez não se sintam tão seguras em conversar, em trocar experiência e falar o que está acontecendo, como quando são atendidas por uma policial militar mulher, né? Então, importantíssimo, né? Esse ingresso cada vez maior. A gente percebe, como você mesmo falou, né? No operacional, as mulheres, elas atuam de igual para igual, talvez, como você falou, com alguma diferença, né? Que é natural, não é desmerecendo, né? Mas a polícia militar, ela procura se especializar, né, de várias formas e oferecer essas condições para a mulher atuar 100% no operacional, no administrativo, nos programas preventivos. Então é uma evolução da Polícia Militar, como eu falei, né? A sociedade, ela vai mudando e a Polícia Militar, ela acompanha. Que bacana. Kabilk, no seu ponto de vista, assim, quando numa ocorrência, numa briga, numa discussão doméstica, e chega uma policial feminina mulher, é automático que até a pessoa, a mulher, nesse caso, ela se sinta melhor também, né? Tipo, um poder dialogar nesse momento aí com a outra mulher, sendo policial, mas ela vai, acho que, entre aspas, se abrir mais do que fosse um policial homem. Então, hoje é muito viável. A gente até percebe que é difícil trabalhar duas mulheres na mesma guarnição aqui na viatura, né? É muito importante a presença da policial mulher também nas ocorrências, né? Sim, Aristeu, com esses anos de experiência como policial militar, é algo que a gente percebe, né? Na troca de experiência com os colegas masculinos, assim, às vezes a gente consegue ter um resultado mais positivo, falando de violência doméstica, né? Um resultado mais positivo com a vítima, porque tem uma policial feminina ali para dar o atendimento, né? Porque a gente tem essa diferença, né, entre homem e mulher, né, que é emocionalmente, fisicamente. Então, assim, a gente emocionalmente acaba conseguindo convencer aquela mulher de que ela pode, que ela consegue, que ela merece sair daquela violência, né? Então é muito positivo sempre, dentro de uma ocorrência de violência doméstica e familiar, ter uma policial feminina, né? E hoje praticamente quase todas as guarnições, né, tenente, nós temos uma policial envolvida, de serviço, desculpa, né? Não envolvida. Mas quase todas as guarnições nós temos e conseguimos dar esse atendimento, né, para ela, né? Não é diferenciado, torna-se diferenciado porque a gente tem um jeito diferente dos masculinos, né? Claro. Cada um dentro das suas condições, né, física e emocional ali, consegue dar aquele atendimento. Mas também os policiais militares masculinos também têm esse jeito, né, para tratar e conversar com a mulher, né? A gente sempre conversa com os colegas, né, para ter esse olhar para as meninas, para as vítimas, né, para as mulheres, né, para ter esse olhar, para ver que ela é diferente do homem, né? E eles realmente têm esse atendimento diferenciado, né, com a vítima de violência doméstica, né?
porque não são tipos de atendimento de ocorrência diferentes, né, que as outras, né. Que bacana. Agora são 12 horas mais 8 minutos. Bilke, eu quero agradecer aqui a presença de vocês mais uma vez. Poderíamos ficar aqui a tarde toda falando e que teríamos vários assuntos para debater sobre isso aí. Eu quero deixar o espaço em aberto para que vocês retornem mais vezes para falarmos aí. Teremos muitos assuntos para falar de tanto de golpe, violência, acidentes, falar um pouco da polícia também. São assuntos muito importantes para a população. Eu quero deixar o espaço agora para suas considerações. Quero aproveitar e também parabenizar em nome de toda a educadora, da equipe aí. Esse importante papel que você faz, a gente acompanha diariamente aqui, a gente recebe as informações e a gente percebe que a polícia está 24 horas trabalhando em função da população. E parabenizar você também, todas as mulheres que trabalharam aí durante esse mês, focado nesse trabalho aí, como até o tenente falou. Fora de horas, eu poderia estar com a família, deixa marido, deixa filho, para dar aquela atenção especial. Isso é o verdadeiro, o trabalho com o coração, né? A gente sabe que isso poucas pessoas fazem, mas quem tem amor à profissão acaba executando. Então, deixa o espaço para suas considerações. Quiser acrescentar aí para que a mulherada aí, as moças sintam se vão à vontade, percam o medo, denunciem se estiver sofrendo de qualquer abuso, qualquer coisa, precisa, chama o 190 e com certeza serão bem atendidos. O espaço é seu. Obrigado mais uma vez. Então, Aristeu, eu gostaria de fazer um resuminho bem rápido assim da Rede Catarina, que a gente bateu muito no registro da ocorrência. A gente não falou do descumprimento da medida protetiva, que é algo muito importante, né? Então, para as vítimas de violência doméstica e familiar, se encorajarem, né? Que não é só o registro, que a Rede Catarina, ela tem como objetivo visitas preventivas, né? Então, a gente analisa a situação daquela mulher e periodicamente a gente entra em contato com ela para saber como ela está, se tem alguma outra necessidade, se tem alguma orientação, que às vezes a gente no CRAS, com assistente social, acompanhamento, com o judiciário, né? Olha, essas informações o juiz precisa saber, né? Então a gente faz esse acompanhamento preventivo, né? Essas visitas periódicas aí, a gente vê conforme a necessidade e bota ali um prazo para conversar com ela via WhatsApp, né? Hoje a nossa realidade é via WhatsApp. Se houver a necessidade, a gente faz a visita presencial. E outra situação que é algo também da Rede Catarina é o acompanhamento do cumprimento da medida protetiva. Então, depois que tem toda aquela situação ali de estar sendo acompanhada, a gente verifica como que está sendo o acompanhamento, o cumprimento daquela medida. Se está acontecendo, ok. Se não está acontecendo, né? Porque às vezes o agressor acha outros meios, não é fisicamente, mas entra por redes sociais, entra em contato, manda recado por uma pessoa, outra. Então a gente vê como que está acontecendo, se está acontecendo o cumprimento ou se está havendo o descumprimento da medida protetiva. Então, se houver descumprimento, a gente também orienta, né? Se for algo de flagrante, a polícia tem que ligar para a polícia militar via 190, ou se for emergência, no botão do pânico, se já estiver habilitado, né? Então, dentro do descumprimento, se é algo que já passou, que já aconteceu, né? E ela naquele momento não às vezes nem percebeu que foi um descumprimento, né? A gente orienta ela a fazer o registro, enfim, e também já comunica ali o judiciário, né? A policial Amable, que está mais à frente, coordenando ali a Rede Catarina, ela já faz essa informação para o judiciário ali do descumprimento. Então, não é só o registro, né? Incentivar a mulher, a Rede Catarina não é só incentivar a mulher a fazer. Sim, é importantíssimo, mas ela tem que saber, a vítima, que ela está acolhida, que ela tem uma segurança, um suporte junto com ela após o atendimento do crime, do registro. Então, muitas vezes o medo está ali, o que vai ser pós eu fazer o registro contra a pessoa, né? Então, ela tem todo um suporte, ela tem toda uma segurança ali, que é algo muito bacana, assim, da Rede Catarina, que é o objetivo, né? Trazer essa sensação de segurança para a vítima de violência doméstica. Bacana. Bico, obrigado mais uma vez. Obrigada também. Muito bem. Tenente, eu quero aqui agradecer a sua presença mais uma vez, deixar os microfones sempre abertos, aí como eu falei, né? Podemos ficar aí falando o dia todo dos trabalhos que a Polícia Militar faz aqui na nossa região. E eu deixo espaço para suas considerações e só lembrando mais uma vez a população, eu sempre gosto de frisar,
porque a Polícia Militar não é uma ocorrência que é só o Copom e a viatura. A gente sabe que você tem uma inteligência ali dentro, né? Muitas vezes aí existe o questionamento, mas a polícia não tá vendo que tem o tráfico de drogas, ou seja, a polícia sabe de tudo, só que ela sabe na hora de atuar, na hora de pegar, na hora de quer dizer o que? A Polícia Militar está presente muitas vezes de forma discreta, forma sigilosa, que é o que tem que ser feito, né? Só que a Polícia Militar hoje ela está assistindo muito bem, né? A terceira companhia, por exemplo, esses 9 municípios aqui, um time de policiais aí que atuam super bem, a gente percebe, a gente não fala notícia, a gente não noticia aí corrupção, porque não tem, é só coisas boas, ou seja, é um time, a Polícia Militar, a população pode ficar bem tranquila que estão sendo muito bem assistidos aí pela Polícia Militar, né? Eu quero deixar o espaço para suas considerações e, claro, né, quiser agregar mais algum assunto, o espaço é seu, tenente. É seu, só pode agradecer o espaço, a Rádio Educadora é sempre uma parceira da Polícia Militar, né? Como a gente estava conversando antes ali, não adianta só a gente fazer, muitas vezes a gente precisa divulgar, né? Não é para aparecer o serviço, não, é que muitas vezes, como a Cabo Bilk mesmo mostrou hoje, a população ela precisa da informação. Então essa parceria entre a imprensa, a Rádio Educadoras, as redes sociais e a Polícia Militar, ela é de suma importância para o nosso serviço, que ela aproxima a população da Polícia Militar. Então só agradecer, né? O espaço, toda vez que a gente solicita alguma coisa para a Rádio Educadora, está sempre disposta a estender a mão para ter essa parceria, e a gente se coloca à disposição também para novas oportunidades, poder trazer mais conhecimento para a sociedade, não só de Itaió, como todo o Alto Vale. Que bacana, obrigado mais uma vez, tenente. Este é o tenente Luiz André Vassen aqui, comandante da terceira companhia, 13º Batalhão de Polícia Militar, e juntamente com a Cabo Bilk, ela também é policial aqui do nosso município. Finalizamos assim nosso bate-papo de hoje. A nossa entrevista está à disposição no portal educadora.com, portal de notícias mais acessado do Alto Vale. 12h14, na sequência almoçando com a Educadora, e à tarde tem Daniel no Show da Tarde. Todos um forte abraço, até amanhã, tchau, tchau.